Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu percurso da psicologia para a psicanálise e para a psicologia da moda, como que eu encontrei essa área. Vamos lá! Esse é um assunto que vocês me pediram pra gravar. Eu já tinha algo lá no meu Instagram. Inclusive, ele se chama Psico na Vitrine, já me segue lá. Tem um IGTV falando sobre o meu percurso dentro da psicologia, que foi bem incomum. Eu busquei outras áreas pra explorar dentro da faculdade, o que é algo muito legal. Dá pra gente fazer isso durante o curso, que é muito legal. Um ponto importante é que quando eu iniciei na psicologia, eu já não era assim tão apaixonada ou devota à psicologia como eu via alguns colegas, né, com um apaixonamento muito grande. Eu sempre fui uma pessoa bem crítica, então até a metade do curso eu achei que eu ia desistir, sinceramente. Só não desisti, eu acho, porque tava na metade, aí já tava muito perto do final, aí eu pensei, não, vou deixar mais pra frente, e foi assim. O que acontece é que durante o percurso eu não fui me interessando muito pelas matérias, até que eu encontrei a psicanálise, mais especificamente meu professor chamado Evandro, e eu me encantei com a forma dele de transmitir a psicanálise e com uma forma muito autêntica, falando sobre o desejo, falando sobre os vários assuntos, falando sobre a clínica de uma perspectiva tão autêntica e poderosa, singular e subjetiva. Eu me encantei com isso, e aí comecei esse percurso de uma forma quase lá pro final, na verdade, eu acho que foi quinto pro sexto período, e durante esse período eu também estava fazendo um estágio no EMA, que é no Escritório Modelo de Advocacia, só que ele fica em Balneário Camboriú, e Balneário Camboriú é uma cidade vizinha aqui de onde eu moro, porque eu moro em Itajaí, e o campus de Balneário Camboriú da minha faculdade é também o campo dos designs. Então, lá na biblioteca eu via livros incríveis de moda e eu até pensei que eu tava no curso errado. Inclusive, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem que é real. Eu achava que eu tinha que ir pra moda. O caso é que dentro desses livros eu vi uma possibilidade de juntar a moda com a psicanálise. Na verdade, foi o livro A Moda Imita a Vida, do André Carvalhal, e ele é super importante pra mim, porque junto com ele eu aprendi a entender que essa possibilidade não era uma coisa só da minha cabeça. Eu, quando era pequena, já vivia muito nesse mundo da moda, porque a minha mãe trabalhava em uma grande empresa de moda e eu ia acompanhá-la em alguns treinamentos. A minha mãe também é psicóloga, então eu ia lá e estava nesse meio e eu achava encantador toda aquela relação com as roupas. Na hora de escolher o meu curso para o vestibular, eu cheguei a fazer moda e passei no segundo ano, mas no segundo ano do colegial, né, do ensino médio, mas obviamente eu não podia salvar, né, a vaga, enfim, cheguei a passar para moda, mas eu não continuei com isso porque eu coloquei a moda num lugar de futilidade. Porque eu acho que o meu propósito com a moda nunca foi desenhar roupas, e sim pensar sobre ela de uma forma diferente, que é isso que eu acabo fazendo hoje em dia. Mas naquela época eu não sabia nada disso. O que acontece é que o desejo, ele vai encontrar uma forma de se fazer presente na nossa vida, né? E foi isso que aconteceu. Lá no final da minha faculdade, eu fiz a aposta de falar para esse meu orientador, morrendo de medo que ele não fosse aceitar, porque ele falava que só orientava trabalhos que ele tinha muito desejo. E eu falei, meu Deus, ele não vai aceitar porque é um tema muito diferente. E ele me abraçou e falou, não, tranquilo, vamos fazer, eu não sei nada de moda, mas eu sei de psicanálise e a gente vai fazer essa interlocução. Acabei escrevendo muito, porque era algo que sempre me cativou, né? Sempre me afetou. Ele só falava assim pra mim, escreve, e depois a gente vai ver do que a gente vai tirar disso. No fim, eu escrevi 2 TCCs. Um deles, eu acabei indo pro colóquio de moda e apresentando uma parte dele, e a outra acabou sendo o meu TCC de fato, né? Eu apresentei ali na universidade.
foi incrível. Eu não tinha tantas referências, então durante esse processo eu acabei pegando muitos livros de psicanálise e fazendo essa relação com a moda de uma forma bem crua, então realmente juntando as duas coisas. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre livros em português para fazer essa junção. Vou deixar no card linkado aqui para vocês assistirem também. O caso é que, por essa falta de referência, acabou sendo um assunto bem difícil de estudar, mas sempre foi algo que eu sempre desejei muito estudar. Então, eu fui atrás de várias outras referências depois que eu me formei. Enquanto eu estava na faculdade, eu era professora de inglês e continuei sendo professora até esse ano. E aí, esse ano, eu foquei somente no consultório, né, da clínica, porque, enfim, esse também é o meu trabalho. Enfim, tem sido um percurso incrível, psicologia da moda, e pesquisar sobre esse assunto hoje me proporciona estar em lugares bem interessantes. Como é um tema novo, eu já fiz palestras para algumas faculdades falando sobre essa temática. É uma temática importante a ser olhada, porque a gente se veste todos os dias, gente. Então, é uma atividade cotidiana e que o nosso psíquico está totalmente presente e em jogo nessa ação, né? Então, investigar sobre isso, saber um pouquinho mais sobre essa relação é o que me motiva ao pesquisar tanto sobre esse tema. E no grupo de estudos, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque as inscrições ainda estão abertas. A gente começa em setembro o primeiro módulo, mas as inscrições estão abertas aí ao longo dos módulos, porque você pode escolher qual que você quer fazer. A gente investiga e eu trago aí vários textos diferentes para a gente discutir essa temática da psicologia e da moda, a relação com o corpo, com as identificações e principalmente com a psicanálise, né, gente? Que é a linha teórica que eu tenho mais transferência. Me perguntaram como que foi o primeiro contato com a psicologia da moda e qual que foi a primeira referência que eu busquei, né? Então, na época da faculdade, eu não sabia da existência desse lugar aí, né, da psicologia da moda. Eu fui, como eu falei pra vocês, interligando questões da psicanálise com a moda de forma separada, então fiz toda uma costura aí, um percurso. Eu não lembro exatamente qual foi a minha referência primeira para esse tema, mas definitivamente eu acho que os primeiros livros que eu li com relação ao tema foi da Caroline Meyer, que é uma grande referência, né? Ela acaba usando a questão da TCC. Tem outra autora que é muito conhecida, que se chama Alison Bancroft. E aí tem mais algumas outras que são até mesmo brasileiras, né? Claro que depois que eu criei o Psico na Vitrine, que eu fui pensando um pouco mais a fundo, né, sobre essa área de atuação, eu encontrei alguns perfis que trabalhavam com essa temática. Também acabei encontrando algumas consultoras que gostavam de pensar o vestir de uma forma um pouco mais humana, né? E olhando para o sujeito e não necessariamente para aquelas demandas de caixinhas, né? De estilos. Então, tem sido muito legal, assim. Acho que a primeira referência eu não consigo lembrar exatamente qual que foi, mas eu sei que um dos primeiros contatos foi com a Caroline Meyer e com a Dawn Karen, né, que são duas profissionais aí bem incríveis desse mundo. Inclusive, eu vou fazer uma palestra, e eu deveria saber a data, né, mas se eu souber eu vou colocar aqui para vocês, pra gente discutir um pouquinho sobre isso, porque depois disso eu acabei descobrindo que existem várias e várias abordagens e textos sobre esse assunto. Então, tem vários artigos e claro que a maioria deles estão em outro idioma. No grupo de estudos eu acabo traduzindo alguns artigos para vocês e enviando para a gente discutir sobre eles, né? E fazer algumas reflexões. Então tem bastante coisa por aí já sobre essa área, o que é muito animador, só que tem pouca divulgação, né? Então, meu trabalho aqui, e eu vou convidá-los também para estarem juntos aí nesse bonde e a gente entornar o caldo, como a gente diz, né? Para que a gente possa fortalecer essa área com bastante ética e estudo, né? Que é o que a gente precisa para que a área se fortaleça. Outra pergunta que fizeram para mim é se eu fiz planejamento de carreira. Então, gente, no final da faculdade, eu acabei fazendo algo com uma estagiária sobre isso.
mas eu tenho, acho que, um certo probleminha, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas me colocou na frente de um papel e disse: Gabi, o que você quer ser daqui a 5 anos? Ai, sei lá, eu tremo na base, sabe? Me dá 3 tipos de coisa ruim, eu não consigo seguir em frente. Então, deveria ter feito, sim. Fiz? Não. Então, é mais ou menos por aí. Não fiz, mas deveria ter feito. E eu acho que pode ser um planejamento legal para quem consegue seguir isso. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas acho que deveria ser. Outra pergunta bem legal foi... Acho que eu até respondi essa pergunta já em outro vídeo, mas... O que tinha vindo primeiro, assim? Se foi a clínica ou se foi a psicologia da moda? Como eu falei pra vocês, no início do meu percurso, eu não me identificava tanto com a psicologia. Então, eu tava ali meio perdida, né? E vocês devem se perguntar assim, tá? Por que tu escolheu a psicologia, então? Eu escolhi porque eu estava no meio de vários livros na biblioteca. Eu fiz o OPA, né, que é o Opção Profissional por Área, eu acho que é um programa que tem aqui na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí. E é muito legal, porque é um sábado e um domingo, eu acho, com palestras bem legais sobre todos os cursos que a gente faz ali no ensino médio, para entender um pouquinho mais sobre os cursos. E ali naquele momento, eu tinha descartado algumas coisas, entrei na psicologia, mas a psicologia nunca foi muito uma opção para mim, porque meu pai e minha mãe são psicólogos, então eu achei que eu sabia de, assim, né, tipo, não, isso não. Mas em uma livraria eu vi que os livros que me interessavam eram os livros sobre psicologia. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou estudar isso, porque é isso que eu tô gostando de ler. Foi meio que assim que eu decidi que eu ia fazer psicologia. A minha mãe, ela é da abordagem do TCC, o meu pai é da psicologia social, a minha madrasta, ela vai me matar que eu tô chamando ela de madrasta, mas a Ju é do psicodrama. Então, assim, tem bastante gente que é psicólogo ao meu redor e isso pra mim, estranhamente, nunca foi uma opção. E eu fui por uma outra via, que realmente é o avesso, né? Se a gente for parar pra pensar, que é o avesso da psicologia, que é a psicanálise. Então, eu não segui muito por essa linha mesmo. Eu fui por outro campo, né? E aí, por não me identificar muito durante o curso, eu não fui olhando pra clínica como se fosse uma opção. Dentro da clínica, né, lá já com o meu professor, eu tive 2 casos bem interessantes e bem desafiadores, assim. Eu gostei, mas eu sempre fui uma pessoa muito exigente e muito rígida comigo, assim. E, enfim, foi um processo um pouco estressor, mas eu gostei na época, digamos assim. Ficou confuso, mas... Por eu me exigir muito, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais, sabe? E aí foi passando o tempo, eu fui também me descobrindo, né? Amadurecendo e entendendo que existiam outras possibilidades na clínica e me apaixonando muito, muito, muito por essa área. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser... Quem sabe dar aula, porque, como eu falei pra vocês, desde o início da faculdade eu dava aula, claro que de inglês, né? Mas pensar na possibilidade de, já pensou, gente, ter uma matéria de psicologia da moda, né? Dessa interlocução, assim, de moda e psicanálise, e eu tá lá dando aula. Nossa, que sonho! É um sonho muito grande, eu não sei se ele vai se realizar, mas enfim, sonhar é de graça, né? Digamos que nenhuma nem outra, eu não via muita possibilidade. Acho que até parando pra pensar nisso, a clínica veio antes e o amor pela psicologia da moda veio depois. Mas eu saí meio que da faculdade sem saber o que eu ia fazer ou pra onde eu ia. E enquanto eu fui estudando e fazendo as coisas foram acontecendo, né? Aquela coisa de que movimento gera movimento. Então, foi mais ou menos isso. Gente, eu acho que é isso. Essas foram as perguntas, eu acho que eu falo bastante. O que eu gosto de falar quando as pessoas me perguntam sobre a minha trajetória é essa invenção de caminhos possíveis a partir do teu desejo, né? Então, mesmo que não esteja lá escrito ou que tenha um formato próprio ou algo fechado para você ir ali e dizer, outra pessoa já passou por aqui,
então eu posso passar por aqui também. Você pode criar o seu próprio caminho, entende? Mesmo que você não tenha visto outra pessoa atravessar, até porque, sei lá, pode ser que muitas pessoas já tenham estudado sobre psicanálise, mas quem vai fazer o seu percurso é você e ele vai ser diferente do outro. A mesma coisa com a invenção de outros caminhos, que é, pra mim, essa interlocução de moda e psicanálise, que, como eu falei pra vocês, atravessa a minha vida, mas que é um caminho possível, criativo e um caminho do desejo. Eu tenho certeza que qualquer que for a sua profissão, existe um caminho criativo, possível e do desejo, que você vai criar do seu jeitinho. E isso que é o mais legal nas profissões, né? Acho que a psicologia tem isso de trazer muita possibilidade pra gente, de ser um campo com muita interlocução, porque a principal interlocução é a vida. Então, a gente tem psicologia relacionando com o trânsito, nas penitenciárias, nas escolas, enfim, né? Com uma infinidade aí de lugares para a psicologia estar. Eu escolhi o lugar da psicanálise, que não é o lugar da psicologia, e essa interlocução com a moda e a clínica. Acho que tá bom, né? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloca aqui embaixo que eu vou adorar responder vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma possibilidade de atuação e eu espero que vocês encontrem a de vocês. Deixe um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até mais!